Olá, meus amores, bem-vindo ao meu canal do Craft Kirará. Eu vou ensinar a fazer uma necessaire baldinho, bem prática, bem facinho. Se inscreva no meu canal, dê um joinha, deixe um comentário, que isso ajuda meu canal a crescer, tá bom? Eu separei esses tecidinhos aqui, eu fiz uma combinação bem legal com as cores, para ficar uma peça bem colorida, bem linda e delicada. O tecido que eu tô usando é tricoline e para estruturar eu vou usar a manta R1. Ela tem uma colinha só de um lado, ó. Se você não tiver essa manta R1, pode ser uma entretela ou um feltro também. Eu vou usar como medida uma tampinha de panela. Essa tampinha tem 14 centímetros de diâmetro. Se você não tiver a tampinha, também pode usar um compasso escolar, desses simplesinhos mesmo, que vende em qualquer livraria. Se usar o compasso, daí tem que fazer com a medida que no total dê 14 centímetros. O material que eu tô usando é uma régua, uma fita métrica, uma canetinha fantasminha, essa que apaga com calor. Se não tiver, não tem problema. Um lápis comum, descolar, um passador de elástico. Se não tiver, pode ser um alfinete de bebê, tesoura. Eu tô usando aqui uma fitinha de cetim, pode ser um cordãozinho ou algum outro cordão, alfinetinho, clips para costura. Esse clips aqui é muito bom quando faz peças com curva, duas bolotinhas ou miçangão e um ferro de passar. O ferro eu vou usar a seco, eu não vou usar a vapor, tá? Bom, eu cortei aqui uma vez na manta, uma vez no tecido principal e no forro, na medida de 44 por 12. Aqui eu coloquei 2 vezes de 22, mas eu cortei na medida total de 44. E uma vez na parte superior de 44 por 11. E 3 círculos de 14 centímetros. No tecido exterior, no forro e na manta. Eu vou passar ferro, a manta, presta atenção onde tem a colinha, você vai ficar junto com o tecido com colinha, colocar no ferro não muito quente, sem ser a vapor, e bem de levinho, só para a cola dar uma derretida e aderir bem no tecido. Eu vou fazer isso na base, redondinha, e na lateral. Bem de levinho, para não queimar o tricoline, porque o algodão ele queima muito fácil, então não é bom passar a vapor, né, para a colinha aderir bem. Bom, vamos para a máquina, uns 2 dedinhos acima da lateral, aqui na parte da lateral, eu vou colocar uma etiquetinha, pode ser do seu gosto aí, etiquetinha com o seu nome, se não tiver também não tem problema, tá? Eu só vou colocar para fazer um charme na peça. E eu vou passar uma costura por toda a volta da etiqueta, na parte lateral da peça. Vai ficar bem bonitinho, bem colorido. Passa bem devagarinho, pontinho por pontinho. Porque fica muito aparente, né? E eu não vou dar retrocesso. Eu vou passar a costura por cima de onde eu comecei, para ficar bem preso e não correr o risco da costura soltar depois. Cortar bem, arrematar as linhas. Vou dobrar a peça no meio, passar uma costura de mais ou menos 1 centímetro. Um pezinho de máquina. Dar retrocesso no começo e no final. E vou deixar reservado essa parte para fazer depois.
Agora eu vou pegar a parte do fundo, vou dobrar ela ao meio para marcar o centro. Marco de um lado, marco do outro, dei um piquezinho, pode ser com lápis também. Aí, como ela tem a estampa dela, ela tem um sentido, eu vou encaixar a peça para que a estampa fica do jeito que eu quero. Eu gosto dela virado assim para cima. Aí eu vou juntar o meio da peça com o meio do fundo. Aonde eu dei o piquezinho, ó, é onde eu fiz a emenda. Aí eu vou prendendo com um clipezinho para ficar bem distribuído por toda a volta, porque a peça arredondada você tem que distribuir bem. Por isso que eu gosto de usar os clipezinhos ao invés do alfinete. O alfinete ele prende bem, mas ele fica um pouquinho enrugado. Eu vou usar os clipes por toda a volta para não ficar nenhuma preguinha na hora de costurar. Ele vai dar certinho a medida, tá? Faz com paciência, devagarinho, que no final vai dar tudo certinho. Ó, deu tudo certinho por toda a volta. Agora eu vou passar uma costura com meio pezinho de máquina para prender a lateral com o fundo da peça. Vai ajeitando para não dar muita preguinha. Se der alguma preguinha pequenininha, não tem problema. Para quem não tem muita prática, isso pode acontecer bastante, mas depois, com o tempo, vocês vão fazendo assim que a peça vai ficar perfeita por toda a volta, sem ficar repuxado, vai ficar bem distribuído, vai ficar bem linda. Eu já tenho prática de fazer peças arredondadas, mesmo assim eu faço bem devagarinho, porque essa manta R1, ela é um pouquinho grossa, então fica difícil colocar embaixo da máquina, né? A máquina caseirinha, ela tem um espaço bem menorzinho para você trabalhar, colocar a peça, manusear ela e tirar o clipe ao mesmo tempo. Mas vai fazendo devagarinho. E depois vamos conferir como que ficou do lado direito. Ó, ficou bem lindinho, já no formato do baldinho que a gente quer, né? Vamos ver se pegou todo o tecido em volta. Se tiver alguma coisa de errado, é só desmanchar e passar a costura de novo. Ficou bem legal assim. Agora, o forro, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos marcar o meio das peças, o meio do fundo, o meio da lateral. Eu dei um piquezinho com a tesoura. E a lateral eu vou passar mais ou menos 1 centímetro com o retrocesso no começo e no final para ficar bem preso. Pronto, agora eu vou marcar o meio. O piquezinho tem que ser bem pequeno, tá, gente? Se ficar com medo de cortar com a tesoura, pode marcar com canetinha ou com um lápis bem na bordinha para não aparecer depois. Aí agora vamos marcar igual a gente fez com a parte de fora. Vou colocar os clipezinhos, aonde eu fiz a marcação do meio, meio com meio.
e depois ir distribuindo até dar toda a volta e passar uma costura com meio pezinho de máquina também. Tem que ter paciência, né? Essas pecinhas levam tempo, gente. Não é uma coisa assim muito... Se você fizer com muita pressa, não vai ficar legal. Faz devagar aí, que com o tempo você vai fazendo rapidinho depois. Peças com curva é complicado mesmo. Ó, ficou bem legal. Agora eu vou passar meio pezinho de máquina por toda a volta. Devagarinho, vai ajeitando o tecido pro meio, para não dar prega. Se ficar pequenas preguinhas não tem problema, ele vai ficar por dentro, tá? O importante é dar toda a volta e ficar bem preso aí a lateral com o fundo dele. Olha, essa peça não vai muito material, o custo dele sai bem baixinho, se você souber aproveitar bem o tecido, os materiais. E é uma boa opção assim para dar de presente, para vender também. Ele sai muito essa peça para organizar as coisas, cosméticos, brinquedo, itens de higiene. Aí a parte de cima do canal onde vai a cordinha, eu vou passar ferro. Eu vou dobrar bem pouquinho aqui, coisa de meio centímetro. Eu vou fazer uma barrinha, eu vou dobrar meio centímetro e passar ferro. Eu fiz sem medida, tá? Meio centímetro assim, eu falo que é um tanto bom pra você dobrar. Aí depois eu dobrei mais uma vez, mais ou menos 1,5 cm. Igual fazer uma barra de roupa, de paninho de prato. Só que um pouquinho mais largo para eu passar a minha fitinha de cetim, tá? Tem que ser uma largura boa aí, que a minha fita de cetim é a número 1, ela é um pouquinho larguinha. Vou fazer só de um lado. Agora eu vou passar uma costura fechando a lateral, mais ou menos 6 centímetros, ó. Marquei aqui 6 centímetros. Da base até onde tá perto da barra, 6 centímetros, eu vou passar um pé de máquina de costura, mais ou menos 1 centímetro. Vamos passar uma costura aqui com 1 centímetro, com retrocesso no começo e no final, para não correr o risco de abrir a costura, tá? Porque depois a gente vai fazer um acabamento nele, pro tecido ficar bem preso aí a lateral. Ó. A gente vai abrir ele. A gente vai abrir essa costura da lateral e vamos fazer um acabamentinho, dobrando uma vez e prendendo com alfinetinho. Aí a lateral desse tecido vai ficar escondidinho, ó. Pode lavar sem problema, que o tecido não vai desfiar. Dobra de um lado, dobra do outro. Aqui eu não vou passar ferro, não. Só passando a unha, é um pedacinho pequenininho. Só passando a unha, ele já vai assentar pra gente passar uma costura depois. Vou colocar um alfinetinho. E nessa parte que tá aberta também. Vamos passar uma costura bem na beiradinha dos dois lados para prender esse tecido, tá bom? Ajeita bem o tecido.
o retrocesso no começo. Na volta lá embaixo, eu vou continuar com a costura, só vou virar a máquina e continuar com a costura. Não vou dar retrocesso embaixo, não. Devagarinho, vai tirando os alfinetinhos. Aí aqui eu viro, dou um pontinho. E volto com a costura até lá em cima. Aí sim eu dou um retrocesso para a costura ficar bem presa. Ó, ficou desse jeito. Ela ficou com essa abertura aqui. Aí onde eu passei o ferro, eu vou dobrar de novo. Ó, ficou essa barrinha. Eu vou dobrar de novo e ajeitar com o alfinetinho para ficar bem certinho onde eu passei. Passar ferro antes fica muito mais fácil e fica bem certinha a barra. Eu não preciso ficar medindo com régua nem nada depois. Aí agora eu vou passar uma costura com retrocesso no começo, dou toda a volta e termino com retrocesso também no final. Eu vou passar uma costura bem na beiradinha, só para prender essa barra aqui. E tem um espaço para passar a minha fitinha por dentro desse canal, tá? Ó, ficou assim o meu canal do fecho. Agora a gente vai juntar esse canal com a parte da lateral, a parte de fora, tá? Eu vou escolher mais ou menos onde vai ficar o meu fecho. E vou deixar ele de lado. Se quiser colocar a abertura bem na frente da peça também fica bem legal. Mas eu vou colocar ele do lado para não atrapalhar a minha etiqueta na hora que for dar o lacinho. Ajeita bem, eu vou colocar aqui costura com costura. Eu vou prender com clipe. O tecido ele vai ficar bem certinho, não precisa esticar nenhuma parte, nenhuma outra. Vai ficar bem certinho mesmo. A medida dele, tá? Agora vamos passar uma costura bem na beiradinha, com mais ou menos meio centímetro, só para prender essas duas partes. Vamos dar toda a volta. Essas peças são bem facinhas de fazer, porque não vai muito material e não vai zíper, não vai viés. Para quem tá começando na costura, ela não é tão fácil assim, mas quem tá iniciando vai conseguir fazer bem tranquilo, tá?
Só ter paciência, fazer devagarinho, que dá tudo certo depois no final. A parte de fora já tá pronta. Eu vou virar ela do avesso para prender o forro, que eu acho melhor. O forro ele é molinho, fica melhor para prender, tá? O tecido eu vou colocar frente com frente e prender com um clipezinho pra gente prender por toda a volta com uma costura. Aí a costura pode ser com meio pezinho de máquina, tá bom? Pra ficar bem presinho, pra pegar todas as camadas aí, sem correr o risco de escapar nem o forro, nem a manta e nem o tecido externo. Eu vou dar toda a volta e deixar uns 4 dedos, uns 10 centímetros mais ou menos, pra gente desvirar a peça, tá? Aí essa parte aqui eu não vou costurar, vou dar um retrocesso no começo e no final, pra gente poder desvirar. Ó, ficou uma abertura de 10 centímetros, agora eu vou desvirar a peça por esse buraquinho aí. Vira ele. Com calma, vai ajeitando. Vai empurrando com a ponta do dedo. O fundo dele também, você vai ajeitando. Se quiser passar um ferrinho também dá. Eu vou ajeitar o forro aqui pra gente passar uma costura por toda a volta e já aproveita e já fecha essa abertura que ficou do lado de dentro que a gente usou pra desvirar a peça, né? Ajeita bem, dobra. Passar ferro também ajuda bastante, tá? Mas aqui eu não vou passar não, eu só vou ajeitando com calma. Vou jogar o tecido tudo pra baixo, ó. Ajeita bem pra não ficar dobrado. Vou colocar o alfinetinho e prender ele. Resolvi virar ele do avesso. Dá pra ver bem, ó, a abertura dele, né? Vamos virar do avesso e prendendo com o alfinetinho. Dá um pouquinho de trabalho mesmo. Mas a peça praticamente tá quase pronta, né? Depois eu vou passar uma costura decorativa aí. Eu gosto muito do zigue-zague, porque você tem certeza que ele vai pegar o forro e o tecido de fora também.
Eu passei a costurinha, ficou assim, ó, zigue-zague por toda a volta. Ó, a peça, ela é bem espaçosa, ficou bem estruturada. Ela é um tamanho ótimo para organizar as coisas. Maquiagem quando vai viajar. Essa fitinha aqui eu cortei com 50 centímetros. É fitinha número 1 de cetim. Eu vou passar com o passador, mas também dá para passar com um alfinete, tá? Vai passando, vai puxando devagarinho. Como eu fiz a barra um pouquinho mais larga, ela não teve dificuldade de passar essa pecinha, não. Se for um alfinete muito largo, talvez ele fique meio ruim de passar, mas aqui ficou bem legal mesmo. Ó, ficou um tamanho bom. Eu vou queimar um pouquinho as pontinhas para não desfiar. E fica mais fácil para colocar o miçangão também. Tá um pouquinho difícil de passar, eu vou tentar empurrar com uma agulhinha. Aí é só dar um nozinho para não escapar. Fazer isso nas duas pontas, tá? Esse verde combinou bem com a estampa, mas poderia ter feito com uma outra cor também, mas eu gosto da cor verde e achei que ficou combinando com o rosa, o tecido rosa que tá em cima e o lacinho. Dá um nozinho nesse lado também, para não escapar. E a peça tá pronta. Ela é muito fácil para abrir, para fechar. E esse modelo você pode usar a sua criatividade com outras estampas, fazer para meninos também, colocar uma alça, colocar renda, fazer uma aplicação, outros tipos de fecho. Ele vira um baldinho também, ó. Dá pra você ver tudo que tem dentro. Vou colocar algumas coisas que eu usei. Fica bem legal para organizar coisas de costura, para quem borda. Criança, quando carrega brinquedo também, lanchinho. Nossa, dá pra usar de várias maneiras essa necessaire, né? Aí é só puxar a cordinha, dar um lacinho e pronto. Fica tudo organizado. Coloquei alguns itens aqui de higiene e maquiagem para ter uma noção do espaço. Se tiver algum frasquinho mais alto do que a necessaire, não tem problema, porque na hora de fechar ele encaixa certinho, ó. Dá pra usar como cestinho. Cabe mais coisa aí, tá? Coloquei só algumas coisinhas pra ver o tamanho dele. Fica bem legal assim. Espero que tenha gostado dessa aula e até a próxima.